Olá, sejam muito bem-vindos à série Transparência em Foco. Durante essa série nós vamos mergulhar nos bastidores do Programa Nacional de Transparência, entender as suas etapas, os critérios, como que é obtido o índice, como que é feito essa avaliação de transparência. Eu sou Aliberto Neto, especialista em transparência pública, com mais de 10 anos de experiência na Nucleogov, que atua no desenvolvimento de ferramentas e criação de soluções, assessoria voltadas para instituições públicas, especialmente nessa área de transparência. Nesse primeiro episódio, vamos entender essa base do Programa Nacional, por que ele foi criado, como que é calculado esse índice e como que está o cenário nacional desse programa. O Programa Nacional de Transparência, PNTP, surgiu como uma forma de padronizar, orientar e fiscalizar a transparência pública de todos os órgãos ou poderes. Foi um programa que surgiu em 2022, coordenado pela Atricom e outros órgãos, com esse intuito. Basicamente, antes do PNTP, o que a gente tinha é que cada tribunal de contas fazia a sua avaliação da sua forma. Hoje, a partir do PNTP, nós temos uma única matriz e uma metodologia aplicada em todo o Brasil para essa fiscalização. 2022 foi o primeiro ano do programa e também o piloto. Em 2023, nós já tivemos uma nova matriz e, posteriormente, atualizações ano após ano. A cada ano, a matriz é revista, atualizada, com os aprendizados do ciclo anterior e a inserção de novos critérios, adaptações necessárias conforme o período. Para explicar de uma forma prática e mais didática o programa, temos que pensar que ele tem 3 fases. A primeira é uma fase preparatória, onde vai ser feita exatamente essa análise pela Atricom dos aprendizados, das adaptações, e vai ser montado ou atualizado a cartilha, instruindo os critérios e também a matriz. Assim, nessa fase também são feitos os treinamentos com os tribunais de contas e também com as unidades de gestão, com as instituições que vão participar do ciclo avaliativo. Posteriormente, inicia-se a fase da avaliação de fato. Nessa fase, cada instituição faz a sua própria avaliação, identificando se os critérios atendem ou não atendem à metodologia. Posteriormente, é feita uma validação pelos tribunais de contas. Passada essa fase, a Atricom realiza uma análise amostral para identificar se essa aplicação da metodologia está sendo uniforme por todos os tribunais de contas. Aí sim nós chegamos na última fase, que é a divulgação dos dados. Todos esses dados são consolidados, cada avaliação recebe um índice de qualidade e isso é divulgado no radar da transparência. Todas as instituições avaliadas são expostas numa ferramenta que identifica seu nível de atendimento à transparência pública. A parte mais importante do programa é a matriz de critérios. É uma matriz composta por 176 critérios, sendo 71 deles de aplicação global a qualquer instituição. Os critérios são como perguntas para identificar se aquela informação está conforme ou não, e que vai ter um atendimento binário, atende ou não atende. Esses critérios também recebem uma classificação conforme o seu grau de importância. A classificação essencial é aplicada a critérios que tratam de informações relativas à execução orçamentária e financeira do órgão, a obrigatória para informações que têm a exigência de publicação expressa em lei. Os recomendados são informações que não têm necessariamente uma obrigação expressa de publicação, mas são informações de interesse da população e práticas que precisam ser estimuladas. Esses critérios são agrupados em dimensões, que são os assuntos: despesa, receita, recursos humanos. A avaliação de cada critério é feita por meio de itens de verificação. Então, para cada pergunta, 5 coisas vão ser verificadas: a disponibilidade, atualidade, série histórica, gravação de relatórios e filtros de pesquisa. Primeiro, a disponibilidade, que corresponde a 30% dessa questão. Se existe um local específico para a publicação dessa informação que atenda aos requisitos, uma quantidade mínima de dados, o formato, são itens que vêm expressos no critério que devem estar na disponibilidade. A atualidade, que corresponde também a 30%, diz respeito a informações novas, as informações estarem atualizadas. E para isso, cada critério determina um prazo mínimo.
onde vai ser feita a checagem se houve nesse intervalo uma nova publicação, atendendo assim a atualidade. A série histórica, que corresponde a 20%, diz respeito a ter o histórico de informações de anos anteriores. O mais típico é que sejam 3 exercícios encerrados anteriores à pesquisa. Outro item de verificação é a gravação de relatórios, que corresponde a 10%. É ter disponível uma ferramenta que exporte, em um formato aberto, editável, o conjunto de informações que foi pesquisado. Isso como um mecanismo de facilitar o controle social e externo. E o último item de verificação são filtros de pesquisa, que são ferramentas para filtrar, para direcionar o conjunto de dados e assim poder fazer pesquisas especificamente dentro dos dados desse critério. O índice de transparência, então, é calculado com base em 3 pesos. O primeiro, em relação à dimensão, cada um desses assuntos tem um peso que vai de 1 a 4. Depois, o critério, conforme a sua classificação, essencial, obrigatória, recomendada. E depois o item de verificação, com a disponibilidade, a atualidade, a série histórica, filtros de pesquisa e gravação de relatórios. Juntos, essas informações geram o índice de transparência, que vai de 0 a 100. E conforme o resultado obtido, se tem o conceito e o selo de qualidade. Os conceitos são elevado, intermediário, básico, inicial e inexistente. Para se ter um selo de qualidade, diamante, ouro, prata, é necessário atingir 100% dos critérios essenciais. O selo de qualidade é uma combinação de nota com o atendimento de todos os critérios essenciais. Para entendermos as dimensões do PNTP no Brasil, precisamos olhar um pouco para o cenário nacional. Esse programa só faz sentido graças ao radar, que se torna uma vitrine de todas essas informações coletadas durante o ciclo avaliativo. O radar é o principal termômetro da transparência no Brasil. Isso porque o índice gerado durante todo o ciclo avaliativo do PNTP não é só um dado, ele é um indicador de maturidade para a instituição. Esse indicador consolida se a instituição está publicando corretamente as suas informações, divulgando seus atos, cumprindo os itens essenciais pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria facilidade de acesso à plataforma e o acesso à informação aos cidadãos. Além disso, se a instituição tem conseguido se adaptar a todas as mudanças que são colocadas ano após ano. A transparência vem evoluindo. É necessário que a instituição tenha maturidade para se adequar e conseguir aplicar essas melhorias, essas evoluções. Apesar de não ter um caráter punitivo, esse índice que é exposto no radar da transparência é decisivo para a reputação institucional. Essa divulgação expõe à sociedade, jornalistas, aos órgãos de controle, os resultados obtidos e a situação da instituição quanto à transparência. Agora, em 2025, todas as instituições públicas de todas as esferas e poderes poderão ser avaliadas pela mesma metodologia. A cartilha deixa claro que foram incorporados critérios específicos para estatais e consórcios públicos, reconhecendo a importância dessas instituições e ampliando a abrangência do programa. Estamos falando de milhares de portais sendo avaliados na mesma régua e tendo seus dados expostos numa plataforma nacional, mostrando assim um retrato verdadeiro da transparência no Brasil. A transparência deixou de ser vista de forma dispersa e subjetiva para ser analisada com o mesmo rigor técnico. Assim, o PNTP passou a ser o grande pilar dessa transformação. Hoje nós entendemos a estrutura, as etapas e a lógica do PNTP. A partir do próximo episódio, vamos entender um pouco mais sobre os critérios, especialmente os que mais desafiam as instituições. A partir do próximo episódio também, nós liberaremos palavras-chave para você conseguir resgatar depois um material especial que produzimos para você.